Bom dia a todos. Vamos passar aqui 1 hora e pouquinho para apresentarmos esse tema, famílias conectadas, porém desconectadas. Eu preciso comentar com vocês o seguinte: enquanto estava desenvolvendo esse tema, a primeira versão ficou muito ruim, porque tinha muita tecnologia envolvida aí. E aí eu tirei muito da tecnologia, até porque eu acho que muitos de vocês são tão expertos em tecnologia quanto eu. E aí eu fui para um nível que eu considero um nível mais profundo, né? E que eu acredito que vai nos ajudar a lidar, dentre outras coisas, com o aspecto de tecnologia. Tá? Queria começar com uma oração. Senhor amado, que a Tua mão poderosa e misericordiosa, ó Pai, seja sobre nós nesse tempo aqui. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos capacite, que tenhamos um tempo, ó Pai, de quebrantamento, que o Senhor toque em nossos corações, que o Senhor os molde aos Teus interesses e que sejamos encorajados, ó Pai, a andar contigo de forma mais intensa e mais profunda. Esse é o nosso desejo. Sabemos que isso é possível, porque temos o Teu Filho, ó Pai, para nos orientar, para nos guiar. Somos gratos ao Senhor, somos gratos ao Teu Filho. Essa é a nossa oração, em nome dEle. Amém. Amém. Então, vamos lá, gente. Eu procurei separar em 4 módulos para vocês não se perderem, tá? E também para eu não me perder, evidentemente. Então, nós vamos estar trabalhando o tema com os seguintes subtemas. O que o Senhor concebeu no início, onde estamos, onde o Senhor espera que nós estejamos e como é que atendemos ao chamado de Deus. Tudo isso tem uma certa... É generalista, mas é focado no tema que a gente vai estar abordando, a gente vai fatiar desta forma. Aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte: nesse ano especificamente, quando eu trabalho o tema, dá vontade de escrever um conto. Aí eu escrevo um conto em cima do tema. Então, esse aqui é um conto em cima do tema, né? Se vocês clicarem no QR Code, aponta para o conto, tá bom? No intervalo eu volto nessa página aqui e quem tiver interesse pode clicar, tá bom? Então nós vamos para a primeira parte, né? O que o Senhor concebeu no início, eu vou focar principalmente no seguinte: como a gente vai estar falando de famílias e a gente vai falando de conexões, né? Eu queria abordar primeiro o contexto de família, né? E no contexto de família, eu queria quase que contar uma história a partir de alguns trechos de Gênesis, para a gente entender o que estava na cabeça do Senhor num contexto de, poxa, será que faz sentido família? Como é que nós vamos criar família? Qual o propósito de família? Então, aqui eu selecionei alguns versículos das Escrituras, né? Então, o primeiro deles, que eu botei um subtítulo assim, parece que está faltando alguma coisa. Em Gênesis 2, 20 a 22, é onde eu entendo que isso cabe, né? Quando é dito assim: assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, às aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne da costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então, nesses 3 versículos, o que a gente entende? Olha, no processo do Criador ali, ele dá uma sacada e falou: opa, não é bom que o homem esteja só. De alguma forma não foi suficiente nem que animais de rebanho, nem aves do céu, nem animais do campo complementassem a ele. Opa, uma sacada. Alguém para complementar, está aí criada a mulher.
E nesse contexto ainda, né, fica lá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja em só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então aqui começa um outro contexto que eu queria explorar com vocês, do conceito de aliada. Né? Pô, peraí, criar quem? Uma aliada. Né? Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, os trouxe ao homem para ver como os designaria, o nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome, enfim. O que eu queria abordar aqui é o seguinte, olha, de novo, não é bom, não ficou bom. O Senhor, de certa forma, olhou, está incompleto, né? E criou a mulher. Aí, dentro desse contexto, eu queria explorar um pouquinho mais por que ele entendeu que não estava bom. E o texto mesmo diz, ele fala, olha, não é bom que o homem esteja só. Então, o Senhor identificando aqui a solidão como um problema. Né? Não ficou bom ele sozinho com todos esses animais. Não, ele ainda estava só. Então, o contexto de só aqui que eu queria pegar, né, é o contexto de sozinho por si mesmo. Né? Acho muito interessante. Estar sozinho, estar separado. O Senhor olhou e falou, não ficou bom, a ideia do só não é interessante. Então, neste contexto, quando se fala que ele criou uma aliada, a aliada vem basicamente para resolver este problema. O problema da solidão, o problema de estar sozinho. Então, meio que aí já se define o papel da mulher. Qual é o papel da mulher? Trabalhar para que o homem não esteja só. Esse é um dos objetivos da mulher, né? Que ela seja companheira, que ela seja aliada. Aí a gente vai ter um pouquinho mais aqui, ó, no contexto de aliada, quando ele diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada. Então, dentro desse contexto, onde ele está criando a família, o homem não era suficiente, ele criou a mulher, botou os dois juntos e disse para que o seguinte, olha, eu vou fazer para ele uma aliada. Aí a coisa fica bem interessante quando você vai lá no Strong's para pegar o contexto de aliada, ele vai dizer assim, ajudante, auxiliadora, né? Aí, talvez algumas mulheres olhem e falem assim, mas está muito chifre isso aqui, precisava dar uma melhorada, né? E eu gosto da ideia do seguinte, quando fala assim, socorro, né? A mulher, num contexto assim, olha, ela socorre. Meio que fica subentendido o seguinte, nós homens vamos nos meter em muitas enrascadas e a nossa mulher vai nos ajudar, ela vai ser aquele socorro, ela vai nos ajudar. Ela vai nos dar mais ponderação, ela vai nos dar mais equilíbrio, né? Ela vai estar conosco, né? E o contexto lá de aquele que ajuda. Então, vamos lá, tudo isso para dizer o seguinte, o contexto de família embrionário estava num momento onde o Senhor olhou e falou assim, só o homem não vai rolar, precisamos colocar alguém ao lado do homem, e alguém ao lado do homem é a mulher. E aí, vamos lá, o contexto de família, ele se concebe de forma completa quando ele diz o quê? Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Aqui não é apenas o conceito de família, mas é o conceito de famílias, o conceito de muitas famílias. Então, é muito importante, quando a gente olha para o texto aqui, na cabeça do Senhor não estava criar uma família, estava a ideia de criar muitas famílias, mas tantas que ele diz o seguinte, olha, encham e subjuguem a terra. Se a gente considerar que até hoje tem lugares na terra que o homem nem pisou ainda, né? Você vai olhar e falar, olha, peraí, isso aqui acho que nem se cumpriu ainda em plenitude, né?
Então, dentro desse contexto, é muito importante que a gente entenda o seguinte: a nós, cada um de nós pertencemos a uma família, mas existe uma família que transcende essa, que é uma família de famílias. Não vou entrar nesse contexto, mas vocês já devem estar olhando e falando assim: será que seria uma igreja? Definitivamente, né? O Senhor reúne os seus santos agregados em famílias. Tudo bem até aí? Acho que não falei nenhuma novidade, falei? Né? Tá bom. Agora, a gente vai ver o seguinte: as coisas estavam caminhando bem, até que passaram a não caminhar bem. E aqui é onde a família despencou. Né? Então, em Gênesis 3, aparece lá, basicamente, o jugo que o Senhor entrega à família. Né? E diz o quê? A mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto, com dores você dará à luz filhos, o seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. É uma tremenda de uma maldição isso aqui. Né? Quando você olha para isso, você precisa olhar para o passado. Quando ele diz assim: o seu desejo será contra o seu marido, a gente pode ler isso da outra forma. Mas então não era assim. Não era assim. Antes da queda, o desejo da mulher não era contra o seu marido. Agora passou a ser. E há uma outra coisa que não muito agradável. Olha, como agora os desejos são conflitantes, ele vai dominar sobre você. Nada agradável. Né? De alguma forma, vivemos isso ainda, é possível que semanalmente dentro das nossas casas. Né? Esse jugo está presente. Finalmente declarou ao homem, né? Ou seja, não resolveu, não complicou só a vida da mulher. Visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Aqui dentro desse contexto, o que a gente vê? Olha, se ficou assim, é que não era assim. Se não era assim, como é que era o trabalho antes da queda? Bem interessante. Havia, eventualmente, um certo prazer nisso. Agora, olha, agora você vai ralar. Você vai ralar muito. Né? E para nós homens, o que a gente tem? Rapaz, se chegar segunda-feira, o chefe falou: olha, muito obrigado pelo seu serviço e não preciso mais, a coisa complica. Se alguns de nós que empreendem, chegar o teu principal cliente e falar assim: olha, cancela as ordens e tal, que eu não tenho mais interesse. Se alguns dos teus funcionários, que são teus braços direitos e esquerdos e tal, chegaram e falaram: olha, apareceu uma outra empresa aí, está pagando 2 vezes mais, estou indo, não vou ter nem aviso prévio. Alguns de vocês já devem ter passado por isso, né? Agora, definitivamente, boa parte de nós, se a gente não passou por isso, a gente fica assombrado por isso. Isso assusta a gente. Né? E isso está diretamente ligado ao seguinte: olha, não vai mais ser moleza. Vai ser duro. Então, dentro desse contexto, eu vou fechar essa parte aqui para dizer o seguinte: olha, era da ideia do Senhor a família. Tanto é que ele começou com o homem, tão logo ele criou o homem, ele falou: não,
um homem, só o homem, não tá bom, bota a mulher. Botou a mulher, achou tão legal, que falou assim, olha, vamos multiplicar esse negócio, ó, escala, né? Tem o pessoal que é de startup, vamos escalar. O Senhor escalou, né? Hoje nós somos o quê? Bilhões, né? Pô, era 2, né? Bilhões, você há de convir comigo que escalou esse negócio. Nesse sentido, deu muito certo. A outra coisa que deu muito certo, gente, a gente dominou muita coisa nessa vida, a gente criou muita coisa nessa vida. Então, dentro desse contexto, deu certo. O que não deu certo? Olha, a ideia é que isso todo fosse em harmonia com o Senhor. Mas como o homem e a mulher decidiram, por conta própria, trilhar o seu caminho, vivemos essa bagunça que estamos atolados até o pescoço. Né? Evidentemente, o Senhor abriu para nós uma porta gigantesca e disse, olha, tem uma saída. Né? Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. E todos nós que cremos e vivemos esta verdade, nós fomos para um outro local, que não é o local original. De alguma forma, nós não somos mais deste mundo. Por outro lado, o Senhor ainda tem interesse que nós fiquemos nesse mundo. Então, nós vivemos essas duas realidades. E é sobre essas duas realidades que a gente vai tratar no próximo ponto. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá bom. Então, chegamos no segundo ponto, né? Rolou o mundo, rolou épocas, séculos, pum, caímos aqui em 2025. Mais especificamente, caímos aqui nos últimos 20 anos. Vamos lá, acho que nos últimos 20 anos apareceu uma realidade que a gente não estava acostumado. Entendeu? 30 para alguns, 40 para outros, mas enfim, é pouco. Né? A gente está falando em poucas décadas. Em poucas décadas, aconteceu algumas coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, e agora eu vou pedir o seguinte, para as pessoas que são mais estruturadas, pega um papelzinho com a caneta, ou pega o seu celular, que eu vou fazer uma pergunta antes de começar a mostrar as imagens. São muitas imagens, por volta aí de umas 14, 15, se eu não me engano, que eu tirei. E eu queria que, no final, vocês me dissessem o seguinte, o que é que tem em comum todas essas imagens? Tá bom? Deu para entender? Né? Para você, falar assim, não, minha cabeça é boa, tudo bem, não precisa. Mas no final eu queria assim, olha, eu saquei o que é comum em todas elas. Tá bom? Para ajudar vocês, eu fui juntando um pouquinho, aí quando via, não junto mais, eu tentei ajudar. Vamos ver se deu certo, se não deu certo. Então, essa aqui é a primeira imagem. Tá? Tudo bem? Essa aqui é a segunda imagem. Vamos lá, agora aí quem é oftalmo aí? Essa ou essa? Tá bom? Não, mas é brincadeira. Na verdade é o seguinte, ó, essa e essa. Parece a mesma coisa, muito parecido, mas mudou uma coisa para outra. Tudo bem? Mas eu não quero a mudança, eu quero o que é comum. Aí tem essa. Oftalmo de novo? Essa. Aí tem essa. Tava fácil, parece que está meio complicado. Tá bom. Agora tem essa. Ixi, ele já foi lá para o hortifruti, o que será que tem a ver? Mas tem essa. Tem essa. Aí mudou. Ixi, agora tem essa. Também tem essa, olha só. Né? E aí tem essa aqui também. E tem essa. E tem essa.
e tem essa. Eu acho que acabou. Ah, não, e tem essa. Mas essa aqui é a parte, não precisa olhar essa aqui. Rapidinho, ó. Vamos lá? Essa. Voltando. Essa. Alguém pode me dizer o que é comum em todas elas? Mas é o seguinte, ótimo. Ô, Lucinha, você vai ter que acertar, que você vai falar aqui. Vem aqui, fale aqui para nós. Vem. E se você quiser fazer um discursinho, pode fazer, tá? Aproveite. Fala. Foram as escolhas, né? Oi? Escolhas. Opa, gostei. Eu diria o seguinte, aquela brincadeira de criança, tá frio ou tá quente? Tá quente. Pepe. Tá quente. Faltou um dedinho. Vai lá, Pepe. Consumo. Olha, tá mais quente ainda. Né? Estou gostando, as respostas estão ótimas. Né? Maurício, por favor. Excesso de informação. Nossa, tá aqui, ó, tá quentíssimo. Excesso de informação, tá quentíssimo. Olha, 3 coisas super importantes. Vamos lá? Escolha, consumo, excesso de informação. Tem coisas criadas e tem coisas feitas por mãos humanas. Tá frio. Não fique, vai embora, por favor. Lu. Diversidade. Esquentou de novo. Muito bom. Deixa eu só maneirar o lance do frio teu. Você observou corretamente. Só não é a resposta que eu quero, entendeu? Então eu estou usando isso. Tá? Agora você vai matar? Eu espero. Mate. Vamos ver. Muitos elementos, uns organizados, outros não. Esfriou de novo. Eu acho que eu vou ter que... Ô, Lucas, vai lá, mata pra gente aí. A quantidade de ofertas disponíveis para nós. Escolhemos. É parecida com... Tá quente, mas não tá original, né? Porque já falamos alguma coisa parecida com isso, né? Olha que coisa. Alguém mais quer aqui? Olha, eu vou te falar, faltou, não dá, né? Primeiro é o seguinte, fantástico, né? Eu acredito que, assim, a gente ficou muito perto, né? E o que eu queria dizer para vocês é isso aqui, ó. Em todos eles estão buscando a atenção nossa. Em tudo que você viu ali, em cima das ofertas, em cima da diversidade, em cima de... Todos ali querem o quê? Que a gente olhe para o anúncio, olhe para o produto. Eles querem, olhem para o anúncio, para o produto. Eles querem que a gente olhe. Eles querem a nossa atenção. Sem exceção. Todos eles, quando pensaram, o cara pensou no site, o cara pensou em fazer Times Square, o cara pensou nisso, aquilo, o que eu quero? Eu quero me anunciar. Eu quero anunciar o meu produto. Eu quero capturar a atenção para mim. Né? Então, nesse sentido, eu estou colocando essa frase. A atenção humana se tornou o bem mais disputado do mundo. Não há nada que se dispute mais do que a atenção humana. Vamos olhar um pouquinho mais.
Se você começar com esta frase aqui, falar, olha, eu vou sair com essa frase hoje e vou viver o dia pensando nisso aqui. Vai ser uma frase chiclete na minha cabeça. Eu não tenho dúvida que chegando no final do dia, você vai falar assim, meu amigo, estou imerso num contexto de tudo quer me chamar a atenção. Né? Então, essa segunda frase, tudo ao nosso redor compete pelo foco do nosso coração. Porque aonde nós colocarmos a nossa atenção, a gente acaba colocando o nosso coração. Mas aí pode vir uma pergunta, mas ô Pedro, mas foi sempre assim, que mudança que é essa? Desde aquela época, né? E aí eu mesmo a pergunta retórica, foi ou não foi? Porque aí eu vou lá, eu vou tentar me contradizer. No passado era isso. No Gênesis que nós lemos, era quantas árvores? Que a princípio, um fruto, comeu o fruto. Falei, Pedro, mas Pedro, é igualzinho, mais ou menos. Né? Algumas coisas mudaram e que nos faz, às vezes, ficar perdido. Uma delas é o seguinte, agora é assim. Era assim, agora é assim. Agora é assim. Então, se você olhar, você fala assim, mudou? A essência não mudou. Porque a cobiça no coração de Eva e na cobiça no coração de Adão não era muito diferente da nossa. Mas o ambiente mudou. Era, vamos lá, um fruto. Agora, meu amigo, é um monte. Alguém falou diversidade, não falou? Agora é a maçã verde, é a maçã... Como é que são os tipos de maçã que tem, né? Tá vendo? Especialista em maçã vai falar assim, tem 65 tipos de maçã. Agora é assim, né? E vamos lá. A Eva ia dormir lá com o Adão, e agora eles não dormem mais, entendeu? Agora fica lá aberto, está aberto, 24 horas. Né? Então, por isso que eu disse, nas últimas décadas as coisas começaram a mudar. Eu sou de Batatais. A minha infância, se você não comprasse pão até sábado, ao meio-dia, você iria comer pão só na segunda-feira, dependendo da padaria, abria ao meio-dia. De certa forma, a gente era mais comedido. Né? Hoje nem Batatais é assim. Né? E aí, vamos lá, isso aqui é de um estudo que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, aqui ele pega o seguinte, aqui é uma lista exaustiva de todas as diferenças, mas vocês não estão conseguindo nem ler e eu não vou ter tempo de abordar todas elas, então eu peguei só algumas. Falei, tá, mas o que é que mudou então, Pedro? Em palavras, me dá palavras para eu entender o que mudou. Uma delas é quantidade. Mudou. A quantidade agora é muito maior do que era no passado. O que mais que mudou? A variedade é muito maior que no passado. Só para fazer um pequeno contraponto aqui, eu acredito, alguns de vocês são muito novos, mas a boa parte de vocês não são tanto assim. Vocês se lembram que quando você queria ver um filme, tinha uma tal de coisa chamada locadora, que geralmente não ficava perto da sua casa. Você entrava num carro, ia até a locadora, chegava na locadora, dependendo do horário que você chegava, você queria ver aquele filme, ele falava assim, não tem mais cópia. Você não quer ver aquele outro?
Oh, meu Deus, você não reserva para mim aí? Não, reserva, mas deixa eu te falar, ó, daqui 10 dias você volta. Era assim que se via filme. Quantidade e variedade, como é que era? Hoje você chega lá, se abre um streaming qualquer lá de filme, cara, tem um mundo lá para você. Né? Aproveitando isso, a gente vai ver mais coisas. Disponibilidade. Ficando no exemplo da locadora. Tinha uma ou outra que ia até mais tarde. Como é que é hoje? Que horas que o Netflix sai do ar? Sai do ar. Está totalmente disponível. E por último, o que é que mudou? Mudou a conveniência. Eu tinha que ir até a locadora. Agora eu sento no sofá. Vocês vão de convir comigo que mudou tudo, né? A coisa mudou tanto que até quando termina um filme, ele já fala assim, olha, o próximo você deve ter gostado desse, é aquele, e a coisa vai. Né? Então, esses quatro atributos da modernidade mexeram completamente com a nossa cabeça. Nos deixaram, dentre muitas coisas, impacientes. Dentre muitas coisas. Quando você tem tudo isso, você se torna impaciente, você se torna exigente, você se torna crítico. Né? Coisas que no passado, né, você fala assim, poxa vida, parece que o povo está mais impaciente agora. Tá, você expôs num contexto que isso se alimenta de uma impaciência, de uma ansiedade e tudo mais. Mas vamos lá. Eu sei que você vai falar uma coisa bem legal aqui, depois eu vou dar um anti-exemplo. Antigamente, há 20 anos atrás, a gente alugava 1, 2 filmes, terminava, a gente desligava a televisão e ia fazer outras coisas. Hoje, se você pega uma série boa, você maratona ela no sábado, no domingo e passa a madrugada assistindo. Maravilhoso. Gente, o termo maratonar mudou. Se você fala que vai maratonar, se fala há 20 anos atrás, você ia maratonar, o que todo mundo entenderia? Ou você ia correr uma maratona. Cara, 42 quilômetros. Agora, maratonar é ficar sentado, deitado, né? No sofá e varar a noite. Né? Ou seja, até a nossa linguagem foi mudando em cima desse contexto. Eu disse que eu ia dar um anti-exemplo e eu acho interessante que esse anti-exemplo, uma das minhas filhas, na verdade 2 das minhas filhas foram passear em Minas e eu achei tão legal que assim, as minhas filhas não tem como, elas estão imersas nesse mundo, né? Estão morando aqui na região e tal, e aí elas foram para Minas, aí chegaram em Minas, eu não vou citar a cidade, senão fica ruim. Tá? Mas chegou em Minas, foram tomar um café, aí um dos meus genros perguntou assim, você tem bolo? Ela falou, tenho bolo. Né? Bolo do quê? Aí a resposta, bolo, não é? Bolo, uai, bolo, né? Eu achei sensacional, eu falei, não, eu tenho que trazer isso para cá. Você vê que é lindo, aquele mundo era bonito. Mas que bolo? Bolo, uai. Bolo. Provavelmente deve ser ou de fubá ou de laranja, ou que o cara resolveu fazer que queria. Bolo. Que é bolo. Né? E numa outra, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Aí é um pessoal um pouco mais sofisticado, tá bem, foi para Minas. Chegou em Minas e o cara falou assim, eu quero um cappuccino. Aí o cara, claro. Aí voltou, veio café coado. Eu falei assim, mas aqui não é cappuccino. Café, uai. Né? Então, você tem esse contexto. Né? Você vê, você está imerso num local que, em função daquilo que vocês comentaram, excesso de ofertas, você se acostumou com isso. Né? Ou seja, vocês não vão para Minas, vocês vão estressar os mineiros. Deixa eles quietinhos lá, eles estão bem lá. Tá? Não estão bem? Ah, então tá bom.
Não mexam com ele, entendeu? Vamos guardar o estresse aqui para nós, entendeu? Mas brincadeiras à parte, o que eu queria mostrar aqui é o seguinte: este é um mundo novo. Esse é o mundo, como você mesmo comentou, há 20 anos atrás. 30, 40, mas não é muito mais do que isso, né? E aí, eu peguei aqui o que eu considero assim, o Master Blaster desse mundo. Essas duas figuras aqui. Esses entendem esse mundo como, olha, ninguém entende melhor esse mundo do que eles. Né? Porque o que eles conseguiram? Eles conseguiram o máximo em quantidade, variedade, disponibilidade e conveniência. Se você olhar com carinho, as redes sociais, elas ainda eram um pouco mineiras, no sentido de que você ia lá e perguntava alguma coisa para ela. Esses dois caras aqui, você pergunta o que para eles? Você aperta rios e o outro você só abre. O que ele faz? E aí você fica a vida inteira. Se ninguém te chamar, você sumiu do mundo. E ali você fica. A única interação que ele pede para você é para te viciar ainda mais. A hora que você dá like, ele falou, gostou mais disso, mais daquele, menos daquele. Esses caras, gente, são gênios. Gênios. Olha, a gente tem que se curvar a eles. Do mal, bem provável, entendeu? Mas eles entenderam esse mundo como ninguém. E não só isso, o que acontece? Quando você entende o mundo como ninguém, acontece isso aqui. A ByteDance, dona do TikTok, em valor de mercado, mês passado, 330 bilhões de dólares. A Meta, dona do Instagram, no mês passado, 1,8 trilhão de dólares. Você fala assim, quem é que despeja essa multidão de dinheiro aí, se não acreditasse nesses modelos aqui? Então você começa a olhar e definitivamente, quando as escrituras falam que o mundo jaz no maligno, ela não está brincando, né? Isto está definido. Gente, até há pouco tempo atrás, se você fosse um assembleiano, não tinha TV na sua casa. Agora, um dos maiores assembleianos, ele usa TV para e tudo quanto é mídia social, como poucos no Brasil utilizam. Então você começa a ver que a própria igreja vai se rendendo, né, a esse mundo. E isso é muito perigoso. Mas enfim. Aí vamos pegar algumas coisas que eu acho muito interessante. Parafraseando C.S. Lewis, tem uma frase que roda o tempo inteiro aí, que diz assim, ó, o inimigo, no caso, o demônio, o diabo, não precisa nos tornar maus, basta nos manter distraídos. E isso é uma coisa muito séria, porque até pouco tempo atrás, de certa forma, a gente via as coisas com uma certa dicotomia, bom e mal. Agora tem uma terceira categoria, chama distraído. É bom ou mal? Não é bom nem mal, ele é distraído. Ele está absorto no mundo dele. E por que isso é bom para o diabo? Porque é bom para o diabo porque no contexto distraído, o que você produz de valor? Nossa, eu estava distraído ali, mas olha, e nisso aí fiz tanta coisa legal. Não cabe na frase. Distração e valor não cabe na mesma frase. Edna, por favor. Ó, tá dando certo esse negócio aqui, não tá? Tá, beleza. Então vamos lá. O distraído é função do foco lá do início, que
Você não tendo foco, você se distrai, você perde tempo, e isso vira uma bola de neve. Não está ouvindo você. Então, fala mais. Saiu. Tá, beleza. O distraído, ele vem da falta de foco, porque você se distrai e não foca num determinado assunto. Isso te leva, tanto que quando a gente senta no Instagram, qualquer, a gente vê uma coisa, daqui a pouco está vendo outra, e quando você olha o relógio já foi. Edna, ótimo. Perfeito. Distração é perda de foco. Perdeu o foco. A gente pode dizer o seguinte, cego. Olha, dependendo do caso, não é nem porque perda de foco é muito tênue, né? Seguinte, cegou a pessoa está ceguinha, ela está ali, entendeu? Né? Comendo daquilo que está sendo entregue para ela. Né? Gente, nós vamos para o intervalo, estamos basicamente dentro do escopo aqui, vai dar para a gente terminar, espero que a gente tenha um ótimo café aí. Deixa eu só fazer uma consideração aqui, antes de entrar um pouco mais a fundo nisso aqui. Ninguém me perguntou, mas eu vou responder assim mesmo, né? Quando eu peguei lá, parafraseando C.S. Lewis, que o C.S. Lewis nunca falou que está aqui, tá? Isso aqui é muito interessante, não sei se vocês já repararam, mas tem algumas pessoas famosas aí que... vou pegar um caso lá, né? Lá em casa a gente tem um azulejo bonitinho assim. Ô, Glauco, como é que está escrito lá? Está escrito assim, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? E quando a gente comprou, né, tava lá a frase de Guimarães Rosa, né? Mas a hora que você começa a ler o Guimarães Rosa, você fala assim, eu não sei, tá muito estranho para ser o Guimarães Rosa. Né? Sabe aquelas coisas tipo Clarice Lispector? Eu não sei, né? Mas o Guimarães Rosa, ele tem uma mineirice que não ia para aquilo lá, né? Mas ficou lá em casa, tá lá, eu achei que a ideia é boa e tal, né? Mas esses dias sobrou um tempinho, eu fui lá dar uma olhada, né? E eu achei muito legal a resposta. A resposta é assim, olha, o Guimarães Rosa nunca falou essa frase, mas os mineiros usam essa frase tanto e atribuem a ele, que você tem que entender o seguinte, que no universo dele pode ser... entra, né? Eu achei a resposta sensacional. Falei, olha, ele nunca falou isso, né? Mas é o seguinte, a ideia cabe no mundo do Guimarães Rosa. Aqui é mais ou menos parecido, mas eu acho que não é tão gritante, né? Porque, de fato, o C.S. Lewis nunca falou essa frase. O que ele falou está aqui, ó. Mas eu vou pegar aqui para não tirar a atenção de vocês, é o seguinte, se vocês não leram esse livro, que eu vou recomendar para vocês, vocês precisam ler, tá bom? Então, eu vou dizer uma coisa, olha, o livro é delicioso, é deliciosa a leitura, o livro não é comprido, o livro é em formato de cartas, né? Então, eu diria para vocês, você quer entender bem o que está acontecendo nesse mundo, você leia esse livro. O livro é esse aqui, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, tá? É um livro do C.S. Lewis, maravilhoso. E basicamente, para eu poder ler e vocês entenderem, a lógica é sempre o seguinte, tem um diabão, fera, e tem um que é um diabinho, que é um aprendiz do diabão, né? Então as cartas é de um para o outro, para dizer, olha, puxa para cá, vai para lá, né? Então está instruindo o aprendiz a como é que ele tem que fazer para enrolar a gente, para que a gente não se chegue ao Senhor, né? Então essa é a lógica do livro, tá? Então a frase que eu li para vocês, vamos lá, esse é o máximo que eu achei que é parecido, pode até ser que tenha outra aí e tal, mas está lá na carta 12 que diz assim, ó, você pode achar, olha aqui, então vamos lá, é o diabão falando, tá? Você pode achar que esses são pecados muito pequenos
E sem dúvida, como todo jovem tentador, você está ansioso por relatar grandes maldades. Mas lembre-se, o que importa não é o tamanho dos pecados, mas o quanto eles afastam o homem do inimigo. No caso, o inimigo é o Senhor. Não importa se o desvio é grande ou pequeno, contanto que ele o leve pouco a pouco para longe da luz e para dentro do nada. O caminho mais seguro para o inferno é o gradual. Uma descida suave, sem marcos, sem placas e sem sobressaltos. Então, o cara que interpretou e deu isso aqui, eu imagino que ele deva ter pego daqui. Tá? Mas aqui você nota que tem uma riqueza maior. Então, quando você for citar, não cita mais esse aqui, não. Pode citar esse aqui que está mais legal. Tá? Mas o ponto é o seguinte, gente, a distração, ela não é uma coisa pequena. A distração, ou melhor dizendo, a distração é uma coisa pequena, mas é capaz de fazer grande mal para nós. Tá? E aqui uma outra, essa aqui já preparando para o terceiro bloco, que eu queria que vocês guardassem o seguinte: sem presença não há amor, sem atenção não há discipulado. Então vamos lá, guarda aquela frase ali, eu não vou entrar em detalhes agora. Então agora a gente está no terceiro bloquinho, tá? São 4. No final das contas, tudo bem, Pedro, você falou lá do início, mostrou bonitinho, depois você falou como é que a gente está no furdúncio aqui, o negócio está complicado e tal, mas não, assim, o que o senhor está esperando da gente? Aí vamos lá, eu vou pegar algumas coisas aqui para dizer o seguinte, que a palavra de Deus, ou o próprio Deus, ele também reivindica atenção. Então, o mundo reivindica atenção, o mundo está louco por atenção. Eu diria que o Senhor está tão louco quanto por atenção. E aí a gente pode pegar um pouco esse lance de atenção em algumas palavras. Peguei 2 do hebraico, se eu não me engano tem 2 lá do grego, que aparecem. Eu não contei, podia ter pedido para o ChatGPT contar para mim, mas não perguntei. Mas olha, aparece para caramba, não é poucas vezes, não são poucas as vezes. E uma delas é chamar, que é a raiz semítica que significa ouvir, mas também significa obedecer. Então, quando se fala chamar, quando fala assim, ouve, ó Israel, a ideia não é só ouvir, a ideia é ouvir obedecendo, tá bom? Nós aqui no nosso mundo ocidental aqui, ouvir e obedecer a gente separou em 2 palavras, Pode ouvir, mas não obedecer. Chamar não é isso, ouviu obedecendo, tá bom? Então, é o que aqui está colocado aqui, o famoso Shema Israel, ouve Israel. Não é só escute, mas escute para obedecer. Mas tem uma outra também. Eu não sei falar nada de hebraico, tá? Então deve ter tudo errado. Se tem alguém que sabe falar com propriedade, pode vir aqui, eu até gostaria. Tem alguém aqui que sabe pronunciar? Ainda não? Tá bom. Alguém aí puxa o hebraico aí, no Duolingo e tal. Depois me ajuda na próxima aula. Mas eu vou chamar de kashav. E essa é diferente, olha que palavra interessante. Ela significa inclinar o ouvido. É tão bonito isso, Inclinar o ouvido. Dar atenção. Isso aparece em Daniel 9,19. Ouve, Senhor, e tal. Então eu acho interessante porque são 2 palavras com significados complementares, eu diria. E no grego aparecem 3. Uma delas é prosseco, que não é o vinho.
né? Aqui é ter algo diante de si, mas eu ficaria assim, ó, aplicar a mente a. Forçando um pouco a barra é até estudar, gastar tempo. A segunda é idou, que é olha, eis aí. Essa é de chamar a atenção mesmo. Você está olhando para, olha aqui, olha, né? É para te tirar de um local que você está colocando atenção para você colocar num outro local. E a última, acolô, que é ouvir no sentido de acolher e compreender. Vocês estão vendo como é que é? E é bonito essa acolher e compreender. Alguém, os terapeutas, os psicólogos falam como é que ouvida, como é que é o negócio? Escuta ativa, isso aí, escuta ativa. Muito obrigado, né? Vai nessa linha, ó, acolher e compreender. Né? A escuta ativa, ela empurra para isso, né? Você acolhe o que a pessoa está falando e você está desejoso do quê? De compreender o que a pessoa está falando. Não necessariamente você precisa falar alguma coisa, né? É uma escuta ativa. Vamos lá, eu acho que cada um de vocês, eu acho que os grandes amigos de vocês, estou chutando aqui porque são os meus, mas eu acho que são aqueles que praticam escuta ativa com vocês. Rapaz, porque é muito bom alguém que tem escuta ativa, que está disponível para você. Você fica amigão dessa pessoa. Você fica, porque, cara, primeiro que não é muito comum, né? E a outra que a escuta ativa dá uma sensação tão prazerosa, né? Que você começa a gostar muito da pessoa, né? Mas enfim, já estou derivando um pouco. Mas esses 5, para dizer o seguinte, aquilo que eu já comentei, que em todos eles é ouvir para obedecer. Nós precisamos, como protestantes históricos, entender o seguinte: não podemos simplesmente ouvir. O que está acontecendo agora aqui, de certa forma, é só ouvir. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, que este estudo aqui, ele está incompleto. Não, na verdade é o seguinte, não há aprendizado ainda. Há compreensão. Aprendizado vai ser quando daqui a alguns minutos a gente sair daqui e começar a aplicar. Então, dentro desse contexto, né, se a gente sair daqui e não aplicar, né, isso não é o ouvir que o Senhor quer de nós. Não é hoje e nunca foi. Então, o final é obediência. E, na verdade, quando a gente fala que o final é obediência, no final é ação. No final é serviço. Se não há ação e nem há serviço, nós somos crentes meio que platônicos, nós somos simpatizantes, o que é interessante, mas está longe de ser suficiente. Né? Não é isso que o Senhor espera e vai esperar da gente. Não funciona, não é desse jeito. Bom, agora vamos lá. Pedro, você está falando ouvir, isso, aquilo. Eu vou pegar assim, ouvir no contexto de chamado e vou colocar o seguinte: quando o Senhor nos chama, Ele nos chama a quê? Então, aqui não é para ser uma lista exaustiva, mas eu acho que é quase que, tá? Pode ser que tenha mais, mas enfim. Eu vou pegar aqui, para a gente botar a mão na massa, para já poder aplicar daqui a pouco, 4 pontos. O primeiro deles é que o Senhor nos chama para a obediência.
Então, se a gente olhar lá para o Shema Israel, eu não sei quantos de vocês sabem, só vou fazer um pequeno comentário aqui. Basicamente é esse texto que está no Mezuzá. Mezuzá é familiar para vocês? Não. Mezuzá é o seguinte, Mezuzá é uma peça, pode ser de cerâmica, de madeira, enfim, o material não interessa, como se fosse um tubinho de ensaio, só que ele fecha na ponta aqui. E dentro dele tem um pergaminho, e dentro do pergaminho está escrito basicamente esse Shema Israel. Pedro, o que faz com esse Shema? Esse Shema é o seguinte, todo judeu, né? Quando ele compra a casa, aluga a casa, enfim, ele vai morar na sua casa, se a sinagoga for boa, vai dar o mezuzá para ele, o rabino lá vai escrever, vai ter um dia que eles vão celebrar e eles vão colar o mezuzá no umbral da porta, na altura dos olhos. E a ideia qual é? Olha, essa casa está consagrada. Aí vem um monte de simbologias. Aí você vai se lembrar lá do Êxodo, quando foi passado, enfim, aí eles têm um monte de simbologias, uma mais interessante com a outra, não necessariamente bíblica, mas muito legal. Mas tudo isso para dizer o seguinte, isso aqui é tão importante que tem toda a casa. Mas então, isso que é tão importante para eles, que também é importante para nós, o que é? O que está aqui que a gente vai ler. Ouça Israel. Então, começamos com o ouvir. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, professamos ao único Deus. E ele diz, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que nível de atenção é este que está aqui? É tão intenso que é difícil imaginar alguma coisa mais intensa do que isso. E talvez nem seja tanto assim, porque a hora que você vai lá para o Novo Testamento, o Senhor repete o Shema e acrescenta ainda de todo o seu entendimento. Ou seja, tem um Shema estendido no Novo Testamento. Ou seja, se isso já era intenso, no Novo Testamento ainda fica mais intenso, porque está chamando para o contexto da razão também, né? Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam guardadas no teu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Aliás, o 9 aqui é até uma lembrança ao Mezuzá que eu acabei de comentar. Vocês estão vendo a intensidade da atenção? Se no 5 é assim, cara, você põe todo o gás do teu mundo. No 7, ele diz assim, olha, você fala para o teu filho o tempo inteiro. Se ele sentar, se ele levantar. E aí começa a mexer com a gente. Porque quando a gente olha no relacionamento com os nossos filhos, no contexto de família, será que estamos trabalhando com esta intensidade? Porque é essa a intensidade requerida. Não é nada menos do que isso. E aí tem até um contexto aqui, né? A hora que eu olho para o 8 aqui, amarre-as como sinal nas mãos e prendas na testa. Cara, é um time de futebol. Né? Eu já olho para isso aqui e falo, vou botar a camiseta do Palmeiras, a faixinha e tal, pai. Só que é promessa do Senhor, né? Então, é dentro desse contexto que nós precisamos entender o seguinte: o conflito absurdo que existe entre o chamado no mundo, a sofisticação deste chamado, contrapondo a intensidade deste chamado. Então nós,
como indivíduos, mas sobretudo como famílias, estamos expostos a este conflito de titãs. Não? E quando você olha para isso aqui, você fala, caramba, sobrou muito pouco espaço para uma distração. E a hora que eventualmente a gente olha para nós e fala, opa, parece que distração está exercendo um espaço maior do que deveria. Mas enfim, aí já estou fazendo certo um juízo de valor, o que não é o caso que eu queria fazer aqui. Mas o segundo é, além de chamar a obediência, o Senhor também chama para vigilância. O que é isso? Então está lá, em Lucas 12. Então ele lhes disse, cuidado, é uma daquelas palavras lá do grego que eu comentei com vocês. Cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Parece que foi escrito agora às 8 da manhã, não parece? Falei, nossa, mas Pedro, foi escrito. Né? Aqui, então, é um contexto de vigilância. No caso, especificamente, aqui é da ganância. Mas isso vai aparecer cuidado de umas outras coisas. Então, aqui, precisamos entender o seguinte, o Senhor espera que nós sejamos vigilantes. Né? Ficar ali, é uma Verisure ligada o tempo inteiro, com todos os sensores do planeta, ali, pá. Mas ligado que, olha, ganância. Será que isso me toma? Ele está dizendo, cuidado, se proteja, não cai nessa. O terceiro, chamado à fé. Aqui Paulo, em Romanos 10, 17, diz o seguinte, consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Aí é aquele ouvir, ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Então aqui ele está dizendo o seguinte, opa, você foi chamado para ter uma fé monstruosa. E aqui ele está dando uma dica, olha, essa fé que você precisa ter, que é importante que você tenha, né? Ela vem pelo ouvir. De novo, daquele dentro do contexto. Ouvir, obedecendo. Então, na prática, o que ele está dizendo assim, quanto mais eu ouvir e obedecer, maior a fé. E o último que eu coloquei aqui, chamado ao discernimento. Então, só voltando, se é chamado à obediência, chamado à vigilância, chamado à fé, chamado ao discernimento. Vocês já devem ter reparado que cada um desse aqui dá um estudo. Eu estou tentando juntar tudinho. E aí, o último que eu queria abordar aqui é esse, chamado ao discernimento. Gente, todos nós sabemos, né? Ou melhor dizendo assim, todos nós recebemos teorias conspiratórias quase todo santo dia. O mundo vai acabar às 6 da tarde, né? O presidente X é o demônio. Olha, parece de tudo. Geralmente não tem uma pessoa por trás disso, porque ninguém assina aquilo. É um ser do outro planeta que gerou aquele negócio, né? Então, o ponto é o seguinte, né? Algumas são óbvias. A gente fala assim, nossa, quem que vai cair nisso? Outras não são óbvias. Né? E na verdade, nesses tempos aqui, as coisas serão cada vez menos óbvias, né? A gente já está chegando num ponto que daqui a 1 ou 2 anos, nenhum vídeo que você vê, você vai poder acreditar. Nenhum. Alguma dúvida que vai aparecer um pastor pelado, que vai acontecer do outro roubando, o outro xingando, o outro batendo o carro, atropelando a criança. Nossa, o pastor fez, nossa! Gente, né, você vai olhar e falar, não aconteceu nada disso. Né? Fake vídeos. Né?
Então, vamos lá. Só voltando para o contexto, é o seguinte, o nosso discernimento, né, o Senhor nos chama para que a gente consiga discernir o bom do mal. Discernir o certo do errado. Então, 1 Timóteo 4 diz o quê? Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. Eu vou pegar aqui no intervalo, a gente estava conversando com algumas pessoas, mas eu vou citar aqui o Eduardo, né? Aí o Eduardo trouxe um negócio tão legal que o danado aqui, que tinha que ter falado aqui no começo da aula, não falou. Um negócio sensacional, na próxima ele vai falar. E se vocês tiverem interesse, depois vocês perguntam no final. Mas o que eu achei legal é que ele abriu ali um aplicativo, que é um aplicativo das escrituras e tal, que você clica em cima e aparece o Strong, né? Com a referência e tal, né? Por que eu estou citando isso? Porque o ponto é o seguinte, gente. A gente precisa se dedicar ao ensino, né? Quando é dita que atente bem para a sua própria vida e para o ensino, nós precisamos conhecer mais as Escrituras. Nós precisamos conhecer com mais profundidade. Nós precisamos mais intensificar muito, porque as coisas estão ficando cada vez mais confusas, cada vez mais agressivas. E se nós não tivermos esse discernimento, é um fato, nós vamos errar. O que a palavra diz? A palavra diz o quê? Olha, errais porque não conheceis as Escrituras. Então, gente, não existe só erro intencional. Existe erro por ignorância. Não? Talvez esse seja até mais frequente no nosso meio do que o intencional. Né? Eu simplesmente não sabia. Mas o fato de você não saber não significa que aquilo não foi um erro. Aquilo foi um erro não intencional. Talvez um erro indireto em função da nossa preguiça de não ir trabalhar o ensino como ele deveria ser trabalhado. Né? Então, que isso fica como um alerta para a gente. Atente bem. Né? E aí, a gente chegando já para o finalzinho aqui, eu gosto dessa frase do Dallas Willard. Quem me acompanha sabe que eu sou fã desse cara aqui. E ele tem essa frase que eu botei ela aqui. E ele diz assim: a vida espiritual é essencialmente o que fazemos com a nossa atenção. Se nós colocarmos a nossa atenção nas Escrituras, nas coisas que são boas, vamos ter uma vida espiritual top. Não tem como não ter. Mas se nós nos aplicarmos a nossa atenção àquilo que não é nobre, entendeu? A nossa vida espiritual será pobre. Estaremos reféns do que falam para a gente. Né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Vida espiritual e a atenção que nós damos para as coisas estão intimamente ligadas. Joia. Aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui era só um resumo, eu vou pular esse cara aqui, para poder trabalhar o quarto e último ponto. Beleza. Tá bom, Pedro, você foi colocando ponto por ponto. Vamos lá, nós entendemos até aqui, o fio da meada continuou, tá indo bem? Alguma pergunta? Perdi alguém no meio do caminho? Pode, agora é o momento de a gente pôr todo mundo no mesmo barco. Continuamos? Então tá. Se eventualmente não estivermos no mesmo barco, no final aqui eu vou estar aqui, pode vir conversar, a gente conversa, tá? Mas considerando então que estamos, como é que atendemos ao chamado de Deus? Né? E aí eu vou pegar um outro autor aqui chamado Andy Crouch, que eu gosto bastante. E aqui entenda assim, família e lar aqui eu vou trabalhar como sinônimo, tá? Mas para não mexer no texto dele, eu não mudei lar por família, mas agora eu vou ler como se fosse família.
Uma família é uma comunidade de pessoas que podem abrigar-se sob o mesmo teto. Mas, igualmente, e mais importante do que isso, podem abrigar-se debaixo dos cuidados e da atenção uns dos outros. Então, aqui aparece de novo a palavra atenção. Então, se a gente olhar para nossas famílias, né, o que é que a gente tem que encontrar? A minha família, a nossa família, é um local de abrigo. É um local de que um dá atenção ao outro. Recorrentemente. Ah, não, lá no Natal a gente faz isso aí, hein? Não, gente, Natal é um de 365 dias. Se a gente olhar para o Shema Israel, como é que era? De manhã, à tarde, à noite e madrugada, né? Então, a família precisa ser este local, né, para poder ser chamada de lar. E aqui, eu vou fazer o seguinte, aqui nós vamos fazer uma coisa meio esquisita. Eu fiz um questionário aqui de 14 perguntas para ajudar a gente a entender se a gente tem um lar ou não tem um lar. Ou se o lar é mequetrefe ou se o lar é robusto. Tá? Eu não vou passar pelas 14 porque não vai dar tempo. Mas eu vou passar por umas 4, 5. Tá bom? E para responder essa pergunta, o questionário é esse aqui. Depois eu tenho ele em PDF, quem quiser vem aqui, me dá o seu e-mail, eu mando. Tá? Então diz assim, ó, como é que você pode saber se você faz parte de um lar? E quão saudável ele é? Tá? Então vamos lá, a primeira pergunta é assim, ó. Você faz parte de um lar se existe alguém que sabe onde você está agora e que tem pelo menos alguma compreensão de como é que você pode estar se sentindo. Segundo, você faz parte de um lar se há alguém que se preocupa quando você chega tarde e fica aliviado ao saber que você está bem. Você faz parte de um lar se as pessoas sabem coisas sobre você que você próprio não sabe, incluindo aquelas que, se você soubesse, provavelmente gostaria de esconder. Você faz parte de um lar se há alguém que sente a sua falta quando você está ausente e se alegra ao ver você de volta. Você faz parte de um lar se seu retorno de uma longa jornada leva a uma celebração espontânea. Você faz parte de um lar se existe alguém que percebe quando você está sobrecarregado e tenta aliviar sua carga, mesmo que seja com um gesto simples. E aqui a coisa vai embora. Tá bom? Beleza. Então, para fechar, vamos para algumas aplicações práticas aqui, né? Essa é a parte que vai ficar devendo. Eu vou botar aqui, essa lista não é exaustiva, mas eu achei que eu tinha que trazer ela aqui, tá? Você pode olhar e falar assim, não, no meu caso eu vou fazer diferente. À vontade, né? A minha preocupação, ou o meu desejo, melhor dizendo, é que você faça algo. Tá? Então, veja isso aqui como uma dica, mas isso aqui não é... Isso aqui é perigoso, na verdade, entendeu? Porque se você pegar isso aqui como um conjunto de regras, já deu tudo errado. Não entendeu nada, né? Então, é como é que fala? Recomendação, dica, tá bom? Então, uma delas é aqui, ó, reorganize tempos e espaços familiares. Você tem que olhar para a sua agenda. Dentro da sua agenda, cabe a sua família? Ela aparece? Não aparece? Com que frequência ela aparece? Espaços familiares, a gente sabe como é que é. É o seguinte, dependendo como é que você monta teus espaços familiares, você empurra para o individualismo. Né? Então, talvez, principalmente com crianças pequenas e tal, você vai ter que reconsiderar espaços familiares. Né? Hoje vai ter quarto de criança que, se bobear, bota uma cozinha lá dentro, ela mora lá e sai uma vez por mês. Entendeu? O quarto da criança simplesmente é tudo. Ela vive ali, mora ali.
né? É um negócio, né? Não, definitivamente não vai colaborar com o contexto de comunidade, de participação, de atenção e coisas desse tipo. Segundo, né? Foi onde começou o estudo que eu comecei a fazer, que deu muito errado, que eu falei assim, nossa, mas tem que botar limite e tal. O ponto é o seguinte, isso aqui é preocupante, tem que estabelecer limite, tem. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Ninguém melhor do que vocês para saberem quais são esses limites. Então eu não vou dar uma de engraçadinho aqui para dizer o que você faz, o que você deixa de fazer, porque senão tudo que ficou lindo se resume a um conjunto de regras, aí está muito errado. A gente sempre sabe, quando acaba na lei, acaba mal. Então não pode acabar na lei. Mas de qualquer forma, o uso indiscriminado de tecnologia não dá bom. Isso a gente sabe, tem que colocar limite. E entender o seguinte, os limites, Pedro, podem ser graduais? Pode. Pode ser dinâmicos, do tipo, agora é assim, depois o mês que vem vira... Gente, desde que seja tudo acordado, discutido e tal, pode. Então você não tem que acertar na primeira vez, né? Pode ser que você acerte aqui, não acerte ali, vai melhor, mas você vai trabalhando com isso, né? Outro que eu chamei aqui de pratique a presença, é simples, é o seguinte, olha, qual foi a última vez que você olhou nos olhos do seu filho? Vamos conversar, entendeu? Olhar, escutar, né? Fazer perguntas abertas, perguntas fechadas, né? Mas se debruçar em cima do entendimento do que o seu filho, sua filha está vivendo. Quarto, não tem como, a gente não vai acertar sem o Senhor. A gente só vai acertar com o Senhor. Mas para acertar com o Senhor, definitivamente, temos que criar um ambiente de oração. Um ambiente onde o Senhor comece a se envolver, ou a gente permitir com que Ele se envolva na nossa vida. Então a oração vai precisar aparecer, né? E quando eu falo aqui no caso de silêncio, é o seguinte, a oração com um no Netflix, um vendo o celular, outro vendo aquilo, não rola, não dá certo, entendeu? Não funciona, né? Então precisa de um certo silêncio, precisa de uma certa concentração, né? E por último aqui ensinar aos nossos filhos que a atenção é uma forma de adoração, né? Então o Senhor espera que nós estejamos olhando para Ele atentamente. Então nós precisamos encontrar na agenda nossa e dos nossos filhos um espaço para que o Senhor seja o centro e a Ele seja dada atenção. Vamos terminar com essa oração, eu vou ler para vocês, queria fazer num ambiente diferente, mas tocou o sino aqui. Mas a minha oração que fica aqui para nós é essa: Senhor, ensina-nos a silenciar o ruído ao nosso redor e a ouvir Tua voz no meio da correria. Dá-nos famílias presentes, corações atentos e olhos fixos em Ti. Amém, obrigado, ótimo almoço e sai rasgando agora. Vamos praticar isso aí, tá bom? Amém.